Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet Anunnaki. Olá, sou Francis Valad, bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 64. Buda, a libertação do ciclo. Existe um momento na jornada humana em que a dor se torna insuportável. Não a dor física, mas aquela que nasce da repetição, da ilusão, do vazio que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece estar no lugar. Foi nesse ponto que nasceu a pergunta que mudou tudo. E se o sofrimento não for natural? E se estivermos presos a um ciclo artificial fabricado por forças que não compreendemos? Ao longo dos séculos, religiões e filosofias tentaram explicar o porquê da dor, mas poucas ousaram dizer o que Siddhartha disse, que a dor é evitável, que o sofrimento é um erro de leitura e que a realidade pode ser reconfigurada. Siddhartha Gautama, o Buda, não falou de deuses, não buscou o céu, não fundou templos. Ele simplesmente olhou para dentro e viu que havia algo errado com o mundo. Enquanto isso, nas camadas profundas da história esquecida, outra narrativa se desenrola, a dos Anunnaki, os modeladores do corpo humano, os senhores das civilizações antigas, os controladores de realidades. Esses deuses antigos deixaram marcas na arquitetura, no sangue, nos mitos, mas também deixaram grilhões invisíveis, sistemas, dogmas, programações que aprisionam a alma na roda de repetição. E se Buda tivesse vindo para quebrar isso? E se sua missão fosse libertar o ser humano não apenas da ignorância, mas do código de dominação deixado por entidades que se diziam deuses? Neste episódio do Holograma Histórico, vamos investigar a hipótese de que o Buda não foi apenas um mestre, mas um avatar, uma consciência enviada para desprogramar o software do sofrimento, uma resposta do Criador Supremo à interferência dos engenheiros genéticos. Vamos cruzar histórias, comparar mensagens, ler nas entrelinhas e talvez descobrir que a libertação não começa com um milagre, mas com um simples ato de parar e ver. Capítulo 1. O ciclo da dor. Desde os primeiros relatos escritos, a dor acompanha a história humana como uma sombra fiel. Ela está nas guerras, nas doenças, nas perdas, mas também está nos vazios invisíveis, na angústia sem nome, na repetição de padrões que ninguém entende, mas todos aceitam. A tradição nos ensinou que sofrer é necessário, que é o preço da evolução, que a alma aprende pela queda. Mas, e se isso for apenas uma mentira milenar? E se essa dor for resultado de uma interferência muito mais antiga do que imaginamos? Os textos sumérios falam de criadores que vieram de longe, seres poderosos que moldaram o corpo humano como quem esculpe uma ferramenta, não por compaixão, mas por necessidade. Esses criadores, os Anunnaki, não buscavam despertar consciências, eles buscavam força de trabalho, obediência, serviço. E para garantir isso, precisavam de um mecanismo de controle interno, algo que mantivesse o humano curvado mesmo quando não houvesse grilhões visíveis. Foi assim que a dor se tornou estrutura, foi assim que o sofrimento virou doutrina. A ideia de que o sofrimento purifica foi semeada com precisão. Ela aparece em religiões, em filosofias, em sistemas de castas e méritos, como se viver com dor fosse uma espécie de pagamento existencial. Mas há algo que rompe esse ciclo. Algo que, quando surge, desprograma. E esse algo nasceu como um homem, chamado Siddhartha. Buda olhou para o sofrimento e viu seu mecanismo. Percebeu que ele não era essencial à vida. Era um reflexo da ilusão, um subproduto da ignorância, e que poderia ser cessado. Ao fazer isso, ele não apenas iniciou uma nova filosofia, ele desafiou o alicerce do sistema Anunnaki. Pois se o sofrimento pode ser eliminado, a obediência também.
E com ela, o medo, o ciclo se rompe. Essa simples realização ameaça mais do que dogmas. Ela ameaça todo um código civilizatório baseado na culpa, no castigo e na servidão. É por isso que a figura do Buda é tão silenciosamente poderosa. Ele não veio impor, veio lembrar, veio mostrar que a roda gira a menos que você decida sair dela. E talvez essa saída tenha sido o primeiro grande passo da humanidade para fora do sistema deixado pelos deuses que nos queriam de joelhos. Capítulo 2. O Avatar Desconhecido. A palavra avatar hoje é banalizada, é usada para perfis digitais, para representações de si mesmo em ambientes que não são reais. Mas na linguagem antiga, um avatar era algo muito mais sério. Era um ser que não apenas reencarnava, era um enviado, uma manifestação direta de uma consciência superior, instalado num corpo humano com uma missão específica, como um ponto de luz que se infiltra na sombra, sem ser contaminado por ela. Siddhartha Gautama pode ter sido um desses. E não porque fez milagres, mas porque desinstalou códigos que sustentavam o sistema de dor. Enquanto os reis guerreavam por territórios, enquanto as castas determinavam o valor de uma alma, enquanto os homens repetiam doutrinas como mantras cegos, Siddhartha simplesmente parou, sentou-se, silenciou e olhou para dentro. Naquele momento, algo aconteceu, não apenas com ele, mas com o campo ao redor, porque o que ele descobriu naquele silêncio não era individual, era um chamado universal, uma lembrança que estava adormecida no coração da humanidade. Ele viu o ciclo, a repetição, a roda do sofrimento girando há milênios sem questionamento, e viu que aquilo não era parte da natureza humana, era parte de um sistema implantado. Esse sistema, segundo muitos estudiosos ligados às tradições ocultas e à linhagem suméria, teria sido construído pelos Anunnaki, não todos, mas por uma facção que desejava o controle total do ser humano, não apenas do corpo, mas da mente, da alma, da própria ideia de realidade. Para que esse controle fosse duradouro, era preciso implantar um ciclo, um código, algo que fizesse o ser humano se culpar por existir, algo que transformasse a dor em escola, o medo em fé, a repetição em mérito, e foi isso que Buda desfez, sem confrontos, sem exércitos, sem altares. A sua arma era a clareza, o seu gesto, a renúncia, sua doutrina, o vazio, porque o vazio em sua linguagem não era ausência, era pureza, era a libertação de todos os programas, inclusive os que vinham de tempos anteriores ao nascimento das religiões. Buda não falava de deuses, e isso o incomodava profundamente, porque toda a estrutura de controle espiritual precisa de uma hierarquia celestial, precisa de entidades a serem temidas, de intermediários, de sacerdócios, mas ele simplesmente pulava essa camada, falava direto à essência, acessava o campo original, aquele que vibra antes da forma, antes da dualidade, antes da queda. E é por isso que alguns estudiosos ousam sugerir: Buda pode ter sido um contra-ataque do Criador Universal, um antivírus encarnado, instalado no sistema terrestre para começar o processo de limpeza espiritual, um processo que não viria por religião, mas por desprogramação. Sua presença não se impunha, ela dissolvia, como a luz que entra pela fresta e quebra a noite inteira, como a brisa que sozinha silencia o rugido de uma tempestade. Ao contrário dos deuses do passado, ele não pedia obediência, pedia consciência, não queria templos, queria silêncio, não exigia adoração, convidava ao despertar. Por isso sua figura não pode ser compreendida apenas como histórica. Ela é simbólica, é vibracional, é cósmica. Buda foi um lembrete do que o ser humano já foi,
e do que pode voltar a ser se escolher sair do ciclo, se decidir abandonar o software da dor, se tiver coragem de ver que o sofrimento nunca foi parte do plano divino, apenas parte da prisão. Capítulo 3. A guerra invisível. Nem toda guerra é feita com armas, nem toda prisão tem grades, nem toda dominação precisa de chicotes ou soldados. Existe uma guerra que não aparece nas páginas dos livros, não estampa jornais, não é reconhecida pelos generais, mas está em curso e talvez seja a mais longa de todas. É a guerra contra a consciência. Ela começou muito antes dos impérios, muito antes das religiões, muito antes da história escrita. Começou quando os seres que vieram de outros mundos viram no humano uma ameaça, ou um recurso, ou talvez um espelho. Os Anunnaki chegaram à Terra com objetivos claros: exploração, implantação, modelagem. Mas ao tocar o barro da criação, algo inesperado aconteceu. A alma entrou, e com ela, a centelha do Criador Supremo, aquele que nem mesmo os deuses ousam nomear. Essa centelha era o problema, porque ela impedia a obediência plena, tornava o humano imprevisível, espiritualmente perigoso. Então foi declarada uma guerra, não contra o corpo, mas contra o campo. Era preciso apagar a memória, reescrever os símbolos, criar mitos, doutrinas, religiões, tudo que pudesse distanciar o homem de si mesmo. E assim nasceu a prisão mais sofisticada já construída. A prisão sem muros, a prisão mental, a prisão vibracional, onde o prisioneiro acredita ser livre, onde o sofrimento é tido como caminho e a culpa como virtude. Essa guerra atravessou os milênios disfarçada de educação, de cultura, de tradição. Ela se infiltrou nos rituais, nas liturgias, nos livros sagrados. Ela nos ensinou a sofrer, a ajoelhar, a temer o castigo divino e a desconfiar de qualquer um que ousasse dizer o contrário. Mas de tempos em tempos, um ser escapa do código. Alguém que, por razões que a Matrix não consegue rastrear, não se submete, não se curva, não entra no jogo. Siddhartha Gautama foi um desses. Mas sua rebeldia não era barulhenta, era silenciosa, profunda, destrutiva para a estrutura. Ele não atacou nenhuma religião, mas anulou todas. Não desafiou os deuses, apenas os ignorou. Sua mensagem era devastadora. O sofrimento existe, mas pode ser cessado. Essa frase, sozinha, já é uma bomba atômica contra todo o sistema de controle implantado pelos antigos programadores da realidade. Porque se o sofrimento é opcional, então a culpa perde o sentido, o castigo perde o poder e a autoridade desmorona. Buda não pedia adoração, pedia atenção, pedia silêncio, pedia olhar, e o simples ato de olhar verdadeiramente destrói a ilusão mais bem construída. Ele via a dor, mas não a cultuava. Via a ilusão, mas não brigava com ela. Apenas mostrava como ela se desmancha no instante da consciência. Foi isso que o tornou perigoso. Ele não queria seguidores, queria despertos. E um desperto não pode ser controlado. A guerra invisível tremeu com sua presença, porque ele provou que é possível viver sem o código, sem os comandos, sem os deuses. Bastava parar, observar, ver, e ao ver, tudo se dissolve. Ele não fundou templos, não escreveu livros, não formou clero, porque sabia que qualquer estrutura cristalizada vira cárcere, mesmo a mais bem-intencionada. Por isso, sua mensagem é uma ameaça até hoje, porque ela escapa das mãos dos religiosos, dos políticos, dos acadêmicos. Ela não pode ser usada como bandeira, porque não se impõe. Ela só se percebe no silêncio. E o silêncio é o pior inimigo do sistema, porque no silêncio
a alma fala. E quando a alma fala, a guerra invisível começa a perder, porque um só ser, que desperta de verdade, desprograma todos ao seu redor, como uma centelha que atravessa o campo e acende outras que estavam apagadas. A Matrix não teme discursos, treme diante da presença. E Buda era pura presença. Ali, sentado sob a árvore, ele não meditava apenas por si. Ele desativava a bomba instalada na mente coletiva, desligava o gerador do sofrimento, reprogramava o código e o sistema, que sempre dependeu de almas ocupadas, inquietas, apegadas, simplesmente não conseguia mais funcionar diante dele, porque ele era o vazio. E no vazio não há controle, só liberdade. Capítulo 4. A linguagem sem Deus. A maioria dos mestres que passaram pela terra falou de deuses, invocou seus nomes, prometeu suas bênçãos, advertiu sobre suas punições, deuses onipresentes, onipotentes, irascíveis, ou piedosos dependendo da época e do público. Mas Buda não usou nenhum nome, não invocou nenhum céu, não construiu escadas para o além. Ele falava de outra coisa. Falava do aqui, do agora, do que está presente quando todos os deuses se calam. Sua linguagem era sem Deus, não por negação, mas por transcendência. Ele não dizia que o divino não existia, apenas recusava mediadores, recusava hierarquias celestiais, recusava a infantilização da alma em um mundo onde o sagrado era sempre condicionado a oferendas, a rituais, a juramentos. Ele propunha o vazio. E o vazio naquele contexto era um escândalo, porque ele não podia ser vendido, não podia ser negociado, não rendia poder aos sacerdotes, nem aos reis. Essa ausência de teologia tornava sua doutrina perigosa, inassimilável, indomável. Era uma libertação sem símbolo, uma salvação sem salvador, uma transcendência sem céu. E para um sistema que havia sido construído pelos Anunnaki em torno de ordens, obediência e adoração, isso era um colapso. Porque os deuses antigos exigiam reverência. Eram figuras que representavam o medo e o controle. Castigavam, exigiam sacrifícios, determinavam destinos. E agora surgia um homem que dizia que não há ninguém lá fora, que tudo acontece dentro e que o único templo possível é o silêncio. Buda rompia com milhares de anos de programação simbólica, desfazia a narrativa de que precisamos de intercessores, de que há um céu acima e um inferno abaixo, de que estamos sempre devendo a alguém. Ele dizia: observe, sinta, respire, veja o que é e veja como tudo se dissolve quando você para de reagir. Não há recompensa, não há punição, apenas o reflexo da mente sobre si mesma. A roda gira porque você gira com ela, e ela para quando você para. Essa linguagem sem Deus era, na verdade, uma chave, uma ferramenta de desprogramação. Porque quando você tira Deus da equação, tudo o que resta é você, sua mente, sua dor, sua liberdade. E aí não há mais desculpas, não há mais entidades para culpar, nem para venerar. Esse era o verdadeiro escândalo da sua mensagem. Ela não precisava de fé, nem de dogma, nem de tradição. Ela era uma tecnologia de consciência, simples, bruta, inquebrável, e talvez por isso tenha atravessado milênios. Porque enquanto outras doutrinas precisaram de impérios para se sustentar, a de Buda sobreviveu no silêncio de monges, no sopro de um sino, na postura de um meditante, sem milagres, sem apelos, sem infernos, apenas a constatação de que a dor nasce da ilusão e que a ilusão nasce da mente
não observada, essa linguagem desconectada dos deuses era ao mesmo tempo um corte e um recomeço. Um corte com as narrativas impostas e um recomeço da alma em sua rota direta ao que é real. Não é que ele negava o divino, ele apenas sabia que o divino verdadeiro não precisa ser adorado, apenas vivido. E essa vivência começa no instante em que você silencia tudo o que disseram sobre Deus e finalmente escuta o que você é. Capítulo 5: A ilusão da roda. Em quase todas as culturas antigas, o tempo era representado como um ciclo, uma roda, um eterno retorno. Nascimento, morte, renascimento, alegria, dor, esperança, perda. Essa ideia não nasceu por acaso. Ela foi semeada, implantada nos mitos, nos calendários, nos sistemas religiosos, porque um ser que acredita estar preso a uma roda nunca tenta sair dela, apenas aprende a girar melhor. Mas o Buda viu algo diferente. Sentado em silêncio sob a árvore Bodhi, ele não apenas meditou, ele observou a engrenagem, viu a roda girar e viu que ela girava porque acreditávamos nela. O samsara, o ciclo da existência, não era uma imposição cósmica, era uma hipnose, uma repetição programada, um algoritmo mental. Buda percebeu que não havia necessidade de girar, bastava sair, parar, romper a identificação com o desejo, com o medo, com o apego, e a roda desabava. Esse insight foi devastador, porque desmontava milênios de dominação simbólica. Os Anunnaki, como revelado em fontes sumérias e interpretações modernas, haviam instaurado sistemas de repetição social e espiritual, hierarquias, trabalhos incessantes, cultos cíclicos, sempre uma dívida a pagar, sempre um altar a servir, sempre uma nova encarnação a enfrentar. Eles sabiam que a mente humana precisava de sentido, então ofereceram um ciclo com castigos, com recompensas, com julgamentos, e o Buda simplesmente mostrou que aquilo era opcional, que a roda não é natural, é induzida, que não há um destino kármico que precisa ser cumprido, há escolhas inconscientes que podem ser interrompidas. Ele ensinava o nobre caminho óctuplo, mas não como dogma, como instrumento, como um roteiro para o não retorno, uma via de desinstalação progressiva do programa que nos mantinha girando. O caminho não era para subir, era para sair, não para evoluir dentro da prisão, mas para sair da prisão e perceber que ela nunca existiu de verdade. Isso mudava tudo, porque se a roda não é obrigatória, a dor também não é, nem o karma, nem a reencarnação compulsória. Buda não oferecia um céu, oferecia uma cessação, uma parada, um fim para o ciclo da ilusão. E ao fazer isso, ele apontava para algo maior do que os deuses que criaram a roda. Apontava para a realidade que existia antes deles, antes das castas, antes das religiões, antes das intervenções. A realidade do Criador Supremo, a fonte sem forma, sem nome, sem sistema. Essa era a libertação real. Não ir para outro plano, mas sair de todos e descansar no que não gira, no que apenas é. A roda é o que resta quando esquecemos quem somos, quando acreditamos que a alma precisa ser lapidada, quando aceitamos a culpa como herança, mas no instante em que a lembrança volta, no instante em que paramos de reagir, de buscar, de fugir, a roda racha, porque a mente desperta não gira, ela vê, e quem vê já não precisa mais rodar. Capítulo 6: O vazio e o Criador Supremo. Na tradição ocidental, o vazio é visto com medo, é associado ao nada, à morte, ao fim.
um lugar onde Deus não está, onde a alma se perde, onde reina o silêncio de tudo que deixou de ser. Mas para o Buda, o vazio era outra coisa. Era o centro, o ponto imóvel, a realidade última por trás de todas as ilusões. Ele não o descrevia como ausência, mas como completude, como paz, como a cessação de tudo que é falso. Esse vazio, chamado de sunyata, não era um lugar, era uma condição, um estado de consciência, um retorno. E aqui, a doutrina budista toca o que talvez seja a ideia mais perigosa de todas, a de que Deus não é uma pessoa, não é um senhor, não é um juiz, é o próprio vazio, a própria consciência desperta, a realidade sem forma que precede toda forma, a origem de onde tudo emerge e para onde tudo retorna. Esse conceito desmonta completamente a estrutura Anunnaki, porque os Anunnaki queriam ser deuses, se apresentaram como criadores, exigiram culto, ergueram templos, se colocaram entre o homem e o absoluto. Mas o Buda rompeu essa mediação. Disse que não havia entre, que não há distância entre o ser e a origem, que o Criador não está lá. Está aqui, silencioso, presente, incondicionado. Não precisa de nomes, não precisa de rituais, não precisa ser adorado, precisa apenas ser reconhecido, vivido, sintonizado. Essa visão aproximava o ser humano de algo que os deuses temiam: a soberania, a liberdade interior, a comunhão direta com a fonte. Porque um ser conectado ao vazio pleno não serve mais, não obedece, não adora, não busca poder, não se submete a mitos, ele apenas é. E esse ser íntegro, lúcido, livre, é a maior ameaça ao sistema implantado, porque não pode ser controlado, não pode ser corrompido, não pode ser usado. Buda não ensinava sobre o Criador Supremo usando palavras. Ele apontava, silenciava, indicava pelo exemplo, e o que ele indicava era exatamente aquilo que as antigas tradições tentaram esconder com milhares de nomes: o absoluto, a fonte primordial, a essência sem forma, que está no vazio, não o vazio do medo, mas o vazio da paz, da liberdade, da não necessidade. Os Anunnaki tentaram preencher o cosmos com hierarquias, regras e castas. Siddhartha chegou e mostrou o oposto: que o tudo está no nada, que o ser floresce quando o ego morre e que a alma retorna à sua casa quando cessa o movimento. Por isso sua presença foi e ainda é insuportável para o sistema, porque ela não aponta para cima, ela aponta para dentro. E ali, no interior mais silencioso de cada ser humano, habita o Criador que não precisa ser chamado, apenas percebido. E quando esse vazio é visto com o coração desperto, ele deixa de ser ausência e se revela como aquilo que sempre foi: a presença absoluta, antes dos deuses, antes da dor, antes da roda. Capítulo 7. O corte na programação. Todo sistema de controle precisa de continuidade. Ele se sustenta porque os códigos são repetidos, aprendidos, repassados, naturalizados. Quando o código se instala, ele deixa de parecer uma prisão. Vira cultura, vira religião, vira tradição. E foi assim que o sistema Anunnaki permaneceu ativo, mesmo após sua saída física da Terra. Não por imposição direta, mas por herança mental. A dor virou escola, o trabalho virou sacrifício, a alma virou pecadora, a terra virou campo de testes. Mas em cada geração, algo resiste. Um traço genético, um sopro de memória, um lampejo de lucidez. E então, alguém nasce com uma falha na programação. Uma falha que é, na verdade, uma chance, um portal. Siddhartha nasceu assim: filho de reis, príncipe por direito, mas estranho ao jogo desde sempre.
Nada o satisfazia, nada o preenchia, nada fazia sentido. Ele via a engrenagem, mas recusava-se a girar com ela. Sentia que algo estava errado mesmo quando tudo parecia certo. Essa sensação é típica dos que vieram para cortar, para romper, para desfazer o nó. E Buda foi esse corte, o ponto de ruptura na linha do tempo da dor, uma reescrita silenciosa do destino humano. Ele não precisava denunciar os Anunnaki. Sua simples presença era uma afronta à lógica que eles deixaram, porque ao recusar o luxo, ao abandonar o trono, ao rejeitar todas as identidades, ele desativava o ego programado. E ao sentar-se sob a árvore, em total entrega, ele dizia com o corpo: eu não rodo mais, eu não sirvo mais, eu sou. Isso é mais poderoso que qualquer revolução, porque não luta com o sistema, ignora-o. E ao ser ignorado, ele começa a desabar. O sistema de dominação espiritual precisa de crença, precisa de validação, precisa que você continue jogando, mas o despertar é o abandono do jogo, não é a vitória, é o sair de cena. E foi isso que ele fez. Ao cortar o fluxo da reação, da identificação, do desejo, ele cortou o circuito da Matrix, desligou o gerador, desinstalou o comando e mostrou que é possível viver fora da programação, viver em estado de presença, de lucidez, de compaixão não forçada. Esse corte criou uma fenda no campo, uma fenda por onde outras consciências poderiam passar, outros despertares, outros rompimentos. E assim, sua ação reverberou no Tibete, na China, no Japão, na Ásia inteira. Cada novo monge que silenciava, cada praticante que meditava, cada alma que sentava em busca do que é, reforçava o rompimento. Buda foi o corte, mas o corte ainda está se abrindo. Cada ser que acorda amplia a fenda, a luz entra e o programa falha, porque o código antigo, o código da servidão espiritual, só funciona em mente adormecida. E agora, os olhos estão abrindo, as perguntas estão surgindo, as rodas estão rangendo. O corte foi feito e o sistema, silenciosamente, está desmoronando. Capítulo 8. A herança invisível de Siddhartha. Quase tudo que o mundo entende como herança é material, território, sangue, poder, tradição. As grandes figuras da história deixaram impérios, reinos, obras, religiões. Mas Siddhartha não deixou nada disso. Não teve sucessores reais, não fundou dinastias, não escreveu uma única palavra. Mesmo assim, sua presença se expandiu, cruzou continentes, resistiu a guerras, sobreviveu ao tempo, porque a sua herança é invisível. Não está nas estátuas douradas, nem nas escolas filosóficas, nem mesmo nos sutras. Está no campo de consciência que ele deixou ativado cada vez que alguém silencia com sinceridade, cada vez que alguém observa a mente sem julgamento, cada vez que uma alma recusa o apego. O campo vibra, o legado pulsa, a fenda se abre um pouco mais. E isso não depende de religião, não depende de cultura, nem de nome. A herança de Siddhartha é vibracional. É um código que se transmite por sintonia e que pode ser ativado em qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Por isso ele não criou dogmas. Porque sabia que o dogma congela o fluxo, sabia que toda estrutura se torna prisão e que o único verdadeiro templo é a presença desperta. Ao não deixar nada concreto, ele deixou tudo, porque o que fica nas mãos pode ser usado, manipulado, corrompido, mas o que fica no campo só pode ser acessado por mérito vibracional, por alinhamento, por intenção pura.
Essa é a verdadeira herança dos despertos. Uma trilha invisível que não pode ser apagada. Uma frequência que atravessa os séculos e que ativa, um a um, os que estão prontos. Não há liturgia, não há iniciação, não há profeta, há apenas o silêncio e a escolha de ver, de parar, de soltar, a escolha de não girar mais a roda da dor, de não repetir o ciclo dos deuses, de não perpetuar a ilusão do merecimento espiritual. Siddhartha mostrou que a alma não precisa provar nada, porque o que somos já é. E isso destrói séculos de culpa, séculos de submissão, séculos de rituais que não levam a lugar algum. Essa herança é perigosa, porque ela dispensa intermediários, dispensa mestres, dispensa escrituras. Ela exige apenas uma coisa: coragem para olhar, para ver o vazio e não fugir, para sentir o silêncio e não preencher, para habitar o presente e não escapar. Essa é a verdadeira revolução que ele iniciou. Não contra um império, mas contra um império da ilusão. Sua herança está viva. Não nas palavras, mas no campo, no espaço entre um pensamento e outro, na pausa antes da reação, no momento em que você respira e escolhe não responder com o velho eu. Ali, naquele instante, a herança de Buda se instala como um sopro, como uma lembrança, como um código que já estava em você, mas que esperava o silêncio para despertar. Capítulo 9. O despertar fora do script. Quase tudo o que vivemos foi roteirizado, da infância à velhice, das emoções às crenças, dos desejos aos medos. O sistema não precisa mais forçar nada. Ele apenas entrega o script e todos seguem, aplaudindo, sofrendo, rezando. Mas há momentos em que algo escapa, uma cena improvisada, um gesto inesperado, uma recusa, e de repente o script falha. Foi isso que Buda fez. Ele saiu do texto, abandonou o papel que lhe deram de príncipe, de herdeiro, de repetidor do jogo. E no instante em que fez isso, o cenário tremeu, porque o sistema só funciona com previsibilidade. Ele precisa que todos atuem como foi programado, mesmo os rebeldes, mesmo os que criticam, desde que o façam dentro do script. Mas Siddhartha não criticou. Ele desapareceu do papel, abandonou a narrativa, não reagiu, não combateu, apenas sentou e no silêncio do gesto desinstalou a peça inteira. Foi um despertar fora do script, sem palco, sem plateia, sem prêmio, apenas um ser humano que olhou para dentro e não viu pecado, não viu missão, não viu dívida, viu apenas o que sempre esteve lá: consciência, clareza, paz. E isso não pode ser manipulado, porque quando alguém desperta assim, sem precisar de ritual, sem precisar de entidade, sem precisar de explicação, ele se torna inalcançável. É como sair da Matrix sem acionar nenhum alarme, como desaparecer do radar vibracional dos controladores. E esse tipo de despertar é a maior falha do sistema, porque ele não pode ser interpretado, não pode ser moldado, não pode ser reaproveitado como produto espiritual. Ele simplesmente não se encaixa. E por isso, ao longo da história, o sistema tentou reaprender o controle, transformando o próprio Buda em ídolo, em escultura, em doutrina, porque o sistema não suporta o que não pode controlar. Então ele transforma em religião e mata a essência, mas mesmo assim, algo escapa, um fragmento do gesto original, um traço do silêncio, um eco do olhar que não julga. Isso permanece no campo,
na atmosfera, nos instantes de presença verdadeira que surgem sem explicação. É quando uma pessoa comum, num momento qualquer, sente que algo não está certo, sente que está presa em um roteiro que não escreveu e ousa parar. Ali começa o despertar fora do script. Não é grandioso, não é místico, não é milagroso, é sutil, incômodo, irritante até, como uma coceira no espírito. Mas essa coceira é o sinal, o chamado, o código. E se ela for seguida, o script desaba. E no lugar da história imposta, surge o ser, nu, livre, imprevisível, desperto. E é isso que o sistema mais teme, não revoluções, mas quem para de atuar, quem senta, silencia e simplesmente sai da peça. Capítulo 10. A libertação do ciclo. Tudo no mundo moderno gira em torno da repetição. Repetimos crenças, repetimos hábitos, repetimos erros e chamamos isso de identidade. Mas o que nos parece personalidade, muitas vezes é apenas programação. Desde os tempos antigos, o ciclo foi exaltado. O eterno retorno, o karma, a roda da vida. Acreditamos que viemos aqui para repetir, para corrigir, para pagar, como se a existência fosse uma penitência infinita. Mas Siddhartha olhou para isso e viu outra coisa. Ele percebeu que o ciclo não era natural, era construído, alimentado por desejo, por medo, por ignorância, e mostrou que há um ponto onde ele pode ser interrompido, não com esforço, mas com compreensão. Essa compreensão é o início da libertação. Libertar-se do ciclo não é ascender a um plano superior, é parar de girar, é cessar a compulsão de repetir, é soltar o que nunca foi seu. Buda chamou isso de nirvana, mas não como um lugar, como um estado, um desligamento consciente do que é falso. O falso eu, o falso caminho, o falso sentido da dor. Ele não prometeu paraísos, nem salvação. Prometeu apenas o fim da ilusão. E isso é muito mais, porque a libertação do ciclo não é uma conquista, é um retorno à essência, ao que sempre fomos antes da programação. E essa libertação é silenciosa, não precisa de ritual, não precisa de reconhecimento. Acontece dentro, aos poucos, como o desbotar de uma mentira que carregamos por vidas. Mas para que isso ocorra, é preciso coragem. Coragem para parar, para não mais rodar, para não mais reagir, para não mais obedecer à dor. O sistema antigo, o mesmo que os Anunnaki ajudaram a construir, se baseia no giro, na constante movimentação, no fazer, no ter, no ser alguém. Buda cortou isso pela raiz, mostrou que não é necessário ser alguém, basta ser, sem atributos, sem papéis, sem peso. E essa leveza é fatal para o controle, porque quem não deseja não pode ser comprado. Quem não teme não pode ser manipulado. Quem não se prende não pode ser aprisionado. A libertação do ciclo, então, não é um evento cósmico, é uma escolha feita em silêncio, dentro da mente, dentro do corpo, dentro da alma. É quando você olha para a roda e simplesmente decide não empurrá-la mais. E naquele instante, ela para, e o tempo para, e a dor para, e o eu programado desaba, e no lugar de tudo isso, surge o que sempre esteve escondido: a paz que não depende, o ser que não precisa, a consciência que apenas é. Essa foi a verdadeira missão do Buda. Não criar uma religião, mas apontar uma saída, a saída do ciclo, a saída da dor, a saída do sistema. E essa saída continua aberta para quem quiser ver, para quem estiver cansado de rodar, para quem sentir que já é hora de apenas parar. Se você chegou até aqui,
é porque algo dentro de você já sabe, já percebeu que o sofrimento não é natural, que a dor constante não é uma necessidade espiritual, que talvez seja apenas um código, um programa, uma mentira bem contada e repetida por milênios. Neste episódio, mergulhamos na figura de Buda não como um símbolo religioso, mas como um avatar de desprogramação. Um ser que veio para cortar a roda, para mostrar que a alma não precisa girar para merecer. Ela já é. Ela já vibra. Ela já carrega, silenciosamente, o selo do Criador Supremo. E essa lembrança é o que o sistema mais teme. Buda não pediu adoração, pediu presença. Não quis seguidores, quis despertos e deixou não templos, mas frequências. Espaços vibracionais que se ativam sempre que alguém escolhe parar, silenciar e apenas ver se essa mensagem tocou algo em você. Não aguarde. Ela não é um conteúdo, é um chamado. Compartilhe. Envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está preso, mas já começou a desconfiar das correntes. E mais do que isso, compartilhe com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão formatando a mente. Eles são o verdadeiro alvo do sistema. São eles que estão sendo arrancados da própria essência e são eles que mais precisam lembrar. Um vídeo pode parecer pouco, mas um vídeo enviado no momento certo pode ser a faísca que abre a fenda. Se você sente que pode ajudar este projeto a continuar, faça parte dele. Você pode apoiar via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com, ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki e outros temas que desafiam a história oficial. Este canal não é um espetáculo, é uma missão. E cada um que compartilha, apoia ou vibra com a verdade está ajudando a reconstruir a ponte entre o ser humano e o que ele veio ser. Porque neste planeta, onde tudo foi distorcido, a consciência é a única revolução real. Você já começou a lembrar. E lembrar é o primeiro passo para despertar. Holograma histórico decodificando o passado, reativando a verdade e apontando para um futuro que nunca deixou de existir. Até o próximo episódio. E que você encontre o ponto de silêncio onde a roda finalmente para. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki.